Olá, bem-vindos ao Digital Backstage, segunda temporada. Muito feliz de estar aqui. Uma temporada muito especial, um tema que eu acho que vocês vão gostar. A gente está aqui no que a gente está chamando de um episódio de abertura, ainda sem os nossos convidados, onde a gente vai falar de um tema super diferente dessa temporada, né? A gente Super em alta. É isso aí, a gente vai falar de um tema que está abalando todos os negócios, seja ele varejo ou não, mas aqui a gente vai sempre focar em varejo, né, que é as nossas especialidades, Isso é que a aí. gente é apaixonado, e a gente vai falar sobre inteligência artificial, né, não tem como não falar sobre isso, e a gente vai explorar muito aí, inclusive o novo livro do Opa, vamos Edu, falar do livro, vamos falar várias da coisas. gente. Aliás, para quem nunca assistiu e está assistindo pela primeira vez o Digital Backstage, vamos contar um pouquinho qual é o nosso espírito, né? Que é trazer os bastidores da transformação digital do varejo. Então, para quem não acompanhou a nossa primeira temporada, está inteirinha nas plataformas, no YouTube, no Spotify. Tem a versão cortes no YouTube também, Isso no aí. Instagram. E, aliás, acho que a gente pode se apresentar antes, né? Eu sou Andréa Quem não nos Diniz, conhece. consultora de transformação digital, marketing, branding. E eu sou Eduardo Terra, autor de alguns livros, então esse aqui, para quem não conhece, fresquinho, nós vamos falar um pouquinho dele, inteligência artificial no varejo, conselheiro de algumas empresas, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, palestrante e apresentador de podcast aqui. Isso aí, bolsas de podcast. Isso aí. Mas por que a gente está falando desse tema, né, agora? Perfeito. E eu acho que é legal até falar um pouquinho da transformação do varejo nesses últimos 2 anos, que parece bastante tempo e mudou muita Você coisa. sabe que, bom, voltando à nossa ideia da transformação digital e dos bastidores, né? Quando a gente gravou a primeira temporada, que foi em 2023, estamos em 2024. Você pode estar nos assistindo em um outro ano, né? Transformação digital estava no seu momento pós-pandemia, né? Um pouco mais racional, buscando elementos que de fato trouxesse algum tipo de aceleração, né? Então, a inteligência artificial, a gente vai falar um pouquinho do timeline dela, acho que veio neste momento, né? Então, novembro de 2022 é uma data importante, então guardem esta data, novembro de 22, foi quando nasce ChatGPT, né? Talvez o ícone aí do que a gente chama de inteligência artificial generativa, que eu costumo dizer, tira a inteligência artificial dos livros, dos filmes, das universidades e traz para as empresas. Pouca gente sabe que a inteligência artificial começa lá em 1950, e ainda naquele plano muito científico, abstrato, e fica décadas nesse plano, né? Por alguns motivos que a gente vai falar, falta de capacidade computacional, falta de dados, falta de nuvem, né? Que era muito caro armazenar aqueles dados todos, falta de conectividade, aí vocês já estão percebendo que são justamente esses elementos que faltavam que agora chegaram. Então, hoje a gente vive um mundo de dados em nuvem muito barato, cada vez mais barato, uma proliferação de dados cada vez maior nas empresas, conectividade, a era do 5G, e principalmente supercomputadores, né? Então, a capacidade de processamento hoje é que está dando vida à inteligência artificial. E aí eu acho que o que a gente deve fazer aqui, estamos animadíssimos, é trazer casos, histórias, empresas para contar como é que isso está acontecendo na prática. Acho que uma frase que eu tenho usado aqui no livro é: inteligência artificial se tornou prioridade, mas acho que ainda não se tornou realidade. Existem muitos experimentos ainda, mas, né, tem um dos estudos que eu vi recentemente que fala que 95% das empresas estão fazendo alguma coisa com inteligência artificial, mas são pequenos experimentos e só 5% é que de fato estão fazendo grandes coisas, grandes transformações. Só que a gente está falando de uma mudança muito profunda, né? Então é Exato. interessante que, assim, quando a gente fala de transformação digital, era o tema ali foi acelerado da pandemia e tal. A gente falou dos desafios de conexão de canal, de plataformas, de tecnologia. E agora a gente está indo para outra onda dessa transformação, que a gente chama de transformação autônoma, da inovação autônoma, né? A gente vai passando dessa questão da tecnologia
e indo para uma questão muito mais profunda de como que a gente pode, né, usar essa automação, esses robôs na nossa vida, no nosso dia a dia, em todas as áreas, não é mais uma área ou outra, em todos os negócios, nas nossas estratégias, nos nossos processos. Isso é uma mudança muito profunda, né? Como é que você tem visto tudo isso? Você que é membro de conselho de várias empresas, ainda são vários experimentos, né? Mas como é que você tem visto as aplicações Então, o ponto é principais? perfeito. Eu acho que a gente viveu uma explosão de dados. Vivemos aquela era do BI, né? Soluções que de fato transformaram dados cada vez mais amigáveis, interfaces incríveis, mas ainda assim dados em relatórios, Uhum. tá? Que ajudam ou ajudavam processos decisórios, mas com uma série de barreiras, enfim. O que você colocou é importante. Eu acho que uma das principais fronteiras da inteligência artificial é automatizar muito daquilo que nas empresas passa por barreiras e gargalos humanos. Então, vou pegar aqui alguns exemplos. Com a inteligência artificial, eu não quero que dados virem informação em relatórios de preço, por exemplo. As pessoas não têm tempo, capacidade de analisar e decidir. Eu quero que dados virem decisões automáticas sobre o preço. Preço é um exemplo. Você pode dar o mesmo exemplo sobre estoque, reposição de estoque. Pode dar o mesmo exemplo sobre uma escala de funcionários. Então, até ontem, no pré-inteligência artificial, isso viravam informações cada vez melhores estruturadas, em forma de gráficos, relatórios, que alguém tinha que consumir, analisar, decidir. Só que isso estava muito limitado. Então, o que você usou como processo de automatizar um pouco a empresa está no cerne disso. Tá? Então, a inteligência artificial, no fundo, ela vai assumir parte importante da gestão da empresa. Claro que a gente está falando de partes operacionais. Então, um dos estudos que eu cito no livro, né, hoje de 10 a 15% de trabalhos que são muito operacionais podem facilmente ser substituídos por bots, por robôs, por algoritmos que são movidos por inteligência artificial. Mas aí também tem um ponto, né, do que assim, muita gente está pensando em inteligência artificial só no lado de produtividade, Sim, que é um erro. perfeito. É uma das avenidas. É Não uma é a das única. avenidas, não é a única, senão a gente está subestimando e subutilizando o potencial absurdo dos negócios, né? Perfeito. Então, sim, a inteligência artificial vem com um aliado criativo. Inclusive, nas tendências se fala muito sobre essa questão da gente como ser humano, não só mais como os grandes criadores, mas como os grandes editores, Sim. né? Então, olha só o que muda, né? Principalmente quando a gente pensa no varejo, que muitas vezes a gente pensa muito só no curto prazo, né? A gente está muito voltado ali às decisões que estão no nosso dia a dia, de preço, produto, a dinâmica comercial em si, e muito pouco se deixa de tempo, né, para a gente pensar nessa estratégia do que vai ser esse novo modelo ali para frente. Então, a gente fala muito dessa mudança sistêmica que tem que ser pensada, porque a estratégia tem que passar para ser repensada num breakthrough, na inovação, na disrupção, e tem que ter tanta importância quanto, né, na agenda estratégica, quanto o core business, né, aquilo que é o nosso dia a dia. Porque senão isso está passando como um trator, né? A gente estava conversando que, assim, nesse último ano, quantas empresas de varejo ficaram para trás? E aí vou até dar um spoiler para a nossa audiência. Esse trabalho de escolha, de seleção, dos casos, os convidados que virão aqui, uma das coisas que a gente quer é justamente entender, nos casos de inteligência artificial, que linhas do P&L, né, que é os resultados apresentados das empresas, está mexendo. Então, pegando o teu exemplo, e dos que eu tenho estudado, né, inteligência artificial pode, primeiro, aumentar vendas, né, por uma série de questões, pode melhorar a margem, né, que é a segunda linha, né, por exemplo, com uma gestão mais eficiente de preços, por exemplo, com um sortimento mais eficiente, com produtos que tragam mais rentabilidade. E, sem dúvida, pode atuar muito forte na linha das despesas, tá? Seja substituindo trabalhos que são muito operacionais, seja
fazendo uma gestão mais eficiente da alocação de recursos. Então, e varejo hoje é isso, é vender mais, com uma margem melhor, com menos despesa, que é o que vai dar uma última linha mais interessante. E aí tem que ser uma agenda de todos, porque é o que você colocou. Se não está todo mundo fazendo, está todo mundo tentando fazer. Né? Todo mundo passa essa arrebentação das empresas que eu sento no conselho, das que eu converso, tem um monte de iniciativas sendo estudadas, né? Olhadas. Então, eu imagino que nos próximos 2 anos, nós vamos ter uma enxurrada de casos para contar. Lembrando que a inteligência artificial, ela engana um pouquinho, porque ela é uma matéria-prima invisível de mudança de estratégia e de processo, que você vai ver um processo melhorado. Você não vai ver ela, né? Você vai ver um processo criativo melhor, você vai ver uma alocação de recursos melhor, mas você não vai ver a inteligência artificial em si. Então, é uma vantagem competitiva invisível que vai chegar e vai mexer o ponteiro de muitas empresas. E quando é desafiador a gente aprender como líderes, né, as oportunidades e os riscos disso tudo, né? Sim. O que você pode trazer e delegar para uma inteligência artificial e aquilo que você não pode, né, trazer para uma inteligência artificial. Senão a gente já está vendo alguns casos aí, né, de trazer isso para atendimento ao consumidor e deu uma grande bagunça, né, de trazer descontos ou preços automáticos, e aí você vê que realmente não funcionou, porque o outro lado não estava operando com todo o cuidado e com todo o conhecimento que precisava naquele momento, né? Então, a gente fala de uma... Imagina que a gente, né, dentro do varejo, e eu trabalhei muitos anos como executiva dentro do varejo, que a gente sempre tinha uma premissa muito de ser muito executor, né? Então tem que pôr para rodar, tem que fazer acontecer, esse sempre foi o nosso driver, né? E agora, de repente, começa a ter um movimento assim, a gente precisa ser bons pensadores, né? Então, olha a mudança estrutural de perfil que a gente vai precisar ter dentro das organizações, porque quanto mais a tecnologia acelera, mais o ser humano precisa ser lento do seu processamento intelectual. Interessante esse paradoxo. Porque a gente, para tantas tecnologias, para tanta inovação que vai ser feita pela tecnologia, tanto quanto a gente vai precisar aumentar nosso HD, nosso RAM aqui de capacidade intelectual de fazer boas perguntas, né? De estabelecer boas premissas, de fazer boas hipóteses. E isso é uma mudança muito profunda, que está todo mundo aprendendo. Só que assim, todo mundo quer uma pessoa especialista em ChatGPT que mal tinha sido lançado, já queria 1 ano de especialistas em ChatGPT. Só que quanto que a gente está do tempo, de fato, trazendo isso para dentro dos skills, dentro da organização, investindo, capacitando. Você falou de Boticário, né? Boticário você é membro de conselho. Eu sei que eles estão lá investindo em uma grande capacitação para toda a organização saber mexer e operacionalizar essas ferramentas. Mas a maioria não é assim, né? A gente vê que está todo mundo, os líderes, exigindo esse tipo de skill. Preciso de pessoas que conheçam de inteligência artificial, mas, na verdade, pouco se está investindo em ferramentas proprietárias de inteligência artificial, o seu próprio legado, né, de tecnologia. E aí, o que está acontecendo? Cada um está se virando no seu próprio ChatGPT, na sua própria inteligência artificial e levando isso para o escritório, porque está todo mundo usando, de qualquer forma. Né? E aí, vários riscos surgem disso. Falar um pouquinho do livro. O livro foram 10 meses de estudo aí, e eu costumo dizer que escrever é a melhor maneira da gente aprender, né? E é um pouco do que você falou. Eu encontrei três pontos que são críticos para o avanço concreto da inteligência artificial no varejo. Depois eu quero até que você fale de um deles, que eu sei que você tem trabalhado muito com ele. Deixa ele por último. Primeiro é a qualidade dos dados que essa empresa tem, né? Uma expressão que se usa muito em inteligência artificial é garbage in, garbage out, né? Quer dizer, se você coloca um lixo para dentro dessa máquina chamada inteligência artificial, vai sair um lixo lá para fora. Quer dizer, ela não vai processar lixo e transformar lixo em ouro, né? Então, se a tua base de dados, seja a base de cliente, de produto, de sei lá o quê, não está minimamente higienizada, organizada, alinhada, não tem milagre. Então, esse primeiro capítulo, a gente sabe que o estágio que isso está no varejo não é bom. Uhum. Qualidade, já é um atraso há muitos anos. Muito, exatamente.
Tem uma jornada importante aqui. Segunda e não menos crítica é a arquitetura de tecnologia das empresas, né? Que ainda tem muitos legados, muito monolítica, muito pesadas, e que quando você começa a ver as oportunidades que estão aí fora de IA, né, poucas você consegue espetar com agilidade, com baixo custo, em arquiteturas que são pouco amigáveis, tá? Então, e aí eu não quero dar um spoiler, mas recém cheguei aí da China, né? E a gente teve com um dos maiores especialistas de IA lá da China. Nós vamos falar de um tema aqui chamado MaaS, né? Que é uma das linhas fortes de IA, que é a modelagem como serviço, né? Que é o Model as a Service, que é o futuro da indústria de dados e tecnologia, mas que propõe uma mudança grave e importante de arquitetura. Sim. Onde você não vai olhar mais banco de dados, você vai espetar em Model as a Service, basicamente, os seus motores de transação. Então, você vai espetar o seu PDV, vai espetar o teu e-commerce em uma empresa de Model as a Service, e essa empresa vai receber dados transacionais e vai te devolver respostas. Então, o banco de dados, nesse caso, morre. Então, eu quero dar spoiler, nós vamos falar disso. Mas tem o terceiro, que é esse que eu quero te ouvir, que não é menos importante, que tem sido talvez o maior gargalo, que é cultura e formação. Né? A gente sabe que quem vai fazer andar a inteligência artificial são as pessoas. Seja a liderança, seja, né, o time de tecnologia. E primeiro, vamos falar de cultura. Né? Sabe que tudo que é novo, tudo que é diferente, tudo que traz medo, tem muito boicote. Às vezes boicote inconsciente. Né? Tenho visto e não é fácil lidar com isso. Né? Para dar um exemplo prático, quantos de nós não boicotamos o Waze nos seus inícios? Não, eu sei o caminho melhor. O Waze nada mais é do que um motorzinho ali de inteligência artificial, algoritmo, que consegue ler com dados o caminho melhor que a gente. Aí a gente sempre desafiando ele. Imagina que nós vamos ter Wazes super potentes Para tudo. para tudo. E preparação, foi um ponto que você falou há pouco, né? As pessoas não estão preparadas nem para ser um engenheiro de prompt, que é saber conversar com os algoritmos, seja um chat GPT que é texto, seja outras formas de inteligência artificial generativa de imagem, de vídeo, né? Seja com outras questões. Então, acho que esse é um tema que precisa ser abordado, precisa virar prioridade, precisa ter orçamento, que é preparar as empresas para isso. Fala-se que a grande fórmula é para cada $1 investido em tecnologia, a gente precisa de $2 investidos em pessoas para mudança, né? E é o que a gente acaba não deixando, né? E aí, gente, assim, costumo deixar para justamente só treinamento e capacitação, né? Essa questão de, então precisamos mexer nas ferramentas. E não é sobre ferramentas, né? Não. A gente está vendo isso o tempo todo e assim, cada vez mais rápido. O jogo não se ganha nas ferramentas. Não é sobre tecnologia, é sobre o seu modus operandi. É isso que vai fazer você ganhar o jogo, não. E o modus operandi tem muito a ver com uma organização que aprende. Com pessoas que têm mindset que aprende. Porque agora é uma ferramenta, amanhã é outra, amanhã é outra. E isso é infinito e é uma loucura, né? Então, se a gente despertar, né, a gente precisa fazer com que a organização consiga estimular todos a serem curiosos, a conseguirem colocar o seu olhar crítico, analítico sobre as coisas, serem questionadores, que é uma coisa que muitas das culturas são hierárquicas, top-down, e é comando e controle. Não dá mais, né? Porque a gente precisa, de fato, com que isso floresça com esse questionamento, fazer grandes perguntas. E a gente fala sobre curiosidade, né? Então, como que a gente vai se manter? A gente precisa despertar essa curiosidade, essa vontade de seguir, de aprender, de ler, de ir atrás de podcast, que está tudo aí disponível, né? Então, vários eventos disponíveis gratuitos, várias pessoas interessantes para a gente conversar, para a gente aprender e pôr a mão na massa, né? E reforçando o seu ponto, a gente tem na nossa audiência pessoas de empresas grandes, médias, pequenas, alto executivos, estudantes. Uma coisa que eu acho fascinante da inteligência artificial, estava hoje mesmo dando uma entrevista sobre isso. O gargalo não é o custo das ferramentas. Né? Acho que a mágica disso é que a gente está falando de uma coisa muito democrática. Né?
Então, não estou falando de todas, mas a maior parte, eu posso falar, porque eu tenho visto muitas, né? A maior parte das ferramentas de inteligência artificial são muito baratas e acessíveis. Qual é o problema? As pessoas não sabem que elas existem. Quando sabem, não sabem usar, e aí não adianta. Né? Então, não existe um limitador de investimento ferramental, coisa que já existiu em outras. Exato, exato. Então, acho que você começou falando a sua frase, acho que isso não tem porte. Não é para empresa grande, para empresa pequena ou para É profissional. pelo conhecimento. Se a pessoa não souber, vai ser mas não pelo custo. Exato. Então, e eu acho que todo mundo fica com muito medo, justamente assim, de dar o treinamento, ou falar, vamos usar isso, porque justamente não sabe quais são as policies, quais são as políticas, o que pode, o que não pode, como é que isso vai ser usado? Posso usar o ChatGPT aberto para todos os dados da minha empresa? Né? E aí a gente precisa desse pensamento Aliás, estratégico são sobre respostas que a gente vai trazer nessa segunda temporada. É isso aí. Então, isso aqui é só um spoiler de tudo que vai rolar. Tá ligado? Então, gente, hoje era um esquenta. É um nome bom, porque a gente fez aqui, né? Uhum. De novo, né? A gente está no final do planejamento dessa temporada, ajustando aí os nossos super convidados. A ideia é trazer, de fato, gente que possa trazer para vocês casos, exemplos de como é que a inteligência artificial está mexendo o ponteiro do varejo e formar uma segunda temporada com esses bastidores da transformação digital no varejo com foco em IA, que eu acho que é o grande tema da digitalização das empresas desse ano, e a gente acha que com isso vamos criar uma segunda temporada riquíssima em conhecimento. Separando o que é ruído dessa história, né, e aquilo que é informação de verdade. Então, a gente também está com os canais super abertos para receber também os seus comentários, suas dicas, quem você gostaria de ouvir, de ter aqui, né, dentro do nosso canal, que é só voltado para varejo. E é isso, a gente se vê em breve, então, né, Edu? Aguardem. Até a próxima.